Você já ouviu falar de tanatologia? Tanatologia é o estudo da morte. A menção à vida após a morte está até nos escritos sagrados. A religião espírita, por exemplo, acredita piamente que somos espíritos encarnados e que quando nossos corpos falecem, retornamos ao mundo espiritual. E esse ciclo existe para que evoluamos espiritualmente. Mas esse negócio de vida após a morte tem provas. O que dizer do brazuca Chico Xavier, então? Xavier é um médium. Um médium é, supostamente, uma pessoa que tem a capacidade de enxergar e se comunicar com espíritos. Ele viveu sua vida inteira trabalhando gratuitamente e publicou mais de 400 livros psicografados, escritos por uma porrada de espíritos através do corpo físico do médium. 93,3% das pessoas que visitaram Chico Xavier nem sequer o conheciam. 62,2% das mensagens escritas mostravam mais de 6 fatos reais cada. 71,1% continham informações detalhadas sobre as pessoas falecidas que foram confirmadas como verdadeiras pela família. Como ele adivinharia os fatos das famílias sem nem sequer conhecê-las? E aí, no que você acredita? Você acredita em vida após a morte? Nós não compartilhamos com doutrina de cunho filosófico religioso. São questões aí voltadas para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos, segundo eles, através de médiuns. E nós não compartilhamos com isso. Mas eu trouxe esse vídeo para vocês terem uma ideia, porque o vídeo, no mínimo, ele desperta curiosidade. Eu não tenho dúvidas disso. Pois as questões referentes à vida e à morte sempre é motivo de interesse por parte das pessoas. E eu aproveito o conteúdo desse vídeo para nós podermos compartilharmos um texto maravilhoso do Evangelho de nosso Senhor Jesus, de forma simples, que se encontra na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5. Eu gostaria que os irmãos, da mesma forma, estivessem prestando atenção na leitura e pós-leitura. Continue com as suas Bíblias abertas. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Baixe a sua cabeça, querido, vamos orar mais uma vez. Gostaria que você estivesse nesse momento em comunhão com Deus, suplicando a Ele que a sua mensagem seja edificante às nossas vidas. Bondoso e eterno Deus, nós nos colocamos, Pai, ante a Tua palavra, pedindo ao Senhor o auxílio do Espírito Santo, aquele que habita e que age em nós. Deus amado, que nós possamos sermos edificados com a Tua palavra, que essa mensagem seja de fato para que nós venhamos a entendermos os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos gratos, fazendo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu iniciaria dizendo que toda mudança, ela traz consigo algumas situações complexas.
E embora isso varia de pessoa para pessoa, é bom nós entendermos, porque uma coisa é certa, cria expectativas, não é verdade? Gera apreensões, algumas positivas, outras negativas, mas há algo, e isto é fato, inegável, mexe com a gente. O texto aqui nos traz uma segurança tão grande que vale a pena descansarmos nestas palavras. Por isso, nessa oportunidade, eu irei compartilhar com os queridos irmãos e ouvintes um tema que será muito bom para o nosso entendimento futuro, quanto à nossa segurança eterna, quando nós deixarmos de existirmos sobre a face da terra. Por isso eu quero falar com os irmãos a respeito desse tema simples, para nós termos uma noção, e a imagem aí é apenas ilustrativa, trocando de casa. Quanto importante é isso, amados, para o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela nos assegura, ela traz colocações nas quais fica muito claras para nós, ou para o nosso entendimento, a respeito daquilo que nós vamos tratar, em relação a quando nós deixarmos o nosso corpo, quando nós passarmos dessa vida para a eternidade. E nós iniciaremos com a nossa primeira lição aqui, para nós começarmos a entendermos essa passagem aqui. E eu quero ser de uma maneira mais simples possível aqui, para que todos possam entender. Em primeiro lugar, a nossa casa ou tabernáculo. Olha só, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Irmãos, quando nós olhamos para essa situação, embora não há como nós afirmarmos precisamente o tempo de nossa existência sobre a face da terra, há uma estimativa, pois poucos a ultrapassam. E isso nós podemos analisar. O próprio salmista nos traz luz a essa situação, quando nós olhamos para o Salmo de número 90, verso 10, que diz: os dias da vossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Irmãos, visto que ainda que não haja previsão humanamente falando, ou seja, não há uma data na qual nós podemos afirmar o tempo da nossa existência, fica claro que com o passar dos tempos, a morte, ela é iminente para todos nós. E Paulo alude a algo que, queiramos ou não, cedo ou tarde nós teremos que enfrentarmos cara a cara. Não sabemos com clareza qual foi o motivo que levanta essa exposição feita por Paulo. Mas uma coisa nós podemos termos em mente, que embora alguns estudiosos remetem à primeira carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 15, quando ele nos leva a uma visão gloriosa, nós podemos ver que Paulo havia passado à beira da morte há pouco tempo. E sendo assim, uma morte violenta poderia atingi-lo a qualquer hora antes da volta do Senhor Jesus. Como qualquer um de nós, estamos sujeitos, independente dos anos da nossa existência. Creio que seja esse o motivo ao qual ele se refere à morte, chamando-a de desfazer o tabernáculo, de ser despido, de emigrar do corpo. O que seria dele então, quando ele encararia de fato a morte? O que será de nós? O que será de você, meu querido, quando você deixar a existência no presente século?
Em outras palavras, se a nossa morada atual é apenas uma tenda do corpo muito frágil, transitória e exposta a poderes destrutivos, encontra-se diante dos nossos olhos espirituais, voltado para uma visão não visível, no sentido para nós entendermos algo que transcende o momento vigente, algo que nos assegura, algo que nos dá certeza para nós acalmarmos os nossos corações. O próprio apóstolo Paulo, no seu capítulo 4 da carta de 2 aos Coríntios, verso 18, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.